Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Desde o início da humanidade, nosso principal problema tem sido nossa finitude. A morte é uma coisa para a qual não temos solução. O fim chegará para todos nós. Ou será que não? Bem, ao longo do tempo, alguns cientistas se propuseram a descobrir maneiras de ressuscitar os mortos. Supostamente, alguns deles conseguiram até mesmo trazer alguns cadáveres de volta à vida. E se for verdade? Voltemos um pouco no tempo. Uma nova era havia chegado por conta da expansão da indústria e de um aparente progresso. Os cientistas do começo do século XX tiveram um papel central na definição dos limites do conhecimento. Os pesquisadores, por vezes, tinham bons financiamentos e, claro, muita curiosidade, o que fazia com que as suas pesquisas pudessem mostrar o melhor da humanidade, em alguns casos. Porém, quando a ética não estava presente, cientistas refletiam o que de pior existe no coração humano. Na União Soviética, o pensamento do governo envolvia um futuro baseado na ciência e nas convicções ideológicas dos líderes políticos. Por conta disso, alguns dos mais absurdos experimentos aconteceram ali. Entre eles, supostas ressurreições de cadáveres. Até hoje, um desses experimentos traz dúvidas e medos até para os maiores investigadores. Um certo cientista soviético, num vídeo lançado em 1940, aparece descrevendo seus experimentos como um aventuroso e pioneiro trabalho na substituição artificial de órgãos. No mesmo vídeo, há uma cabeça decepada de cachorro. Por incrível que pareça, o animal, mesmo morto, parece ser reanimado durante as imagens. No vídeo, existe até mesmo uma animação que mostra mais ou menos como o maquinário estava funcionando para supostamente dar vida a esse cão. O responsável pelo feito extraordinário e extremamente macabro foi Sergei Brukhonenko. O cientista foi um stalinista pioneiro de várias descobertas. Suas mais notáveis contribuições envolveram algumas das primeiras máquinas de bombeamento no pulmão e coração. Tais invenções mantinham o sangue e o oxigênio circulando no organismo durante cirurgias. Em 1928, ele apresentou a sua invenção chamada autojetor. O maquinário, composto de duas partes, era capaz de funcionar substituindo órgãos humanos. 6 anos depois, ele conseguiu reanimar brevemente um homem que havia cometido suicídio 3 horas antes. O corpo do homem morto vagarosamente aqueceu e suas pálpebras tremeram. Porém, a vida nova durou apenas 2 minutos, pois se encerrou após as bombas serem desligadas. Os cientistas ficaram extremamente horrorizados com o resultado da experiência. Foi após essa reanimação que Brukhonenko passou a realizar ressurreições de animais. Depois, o soviético recebeu um dos cargos de líder do Instituto de Pesquisa de Cirurgias Experimentais. Dessa forma, foi o primeiro na União Soviética a fazer uma operação de coração aberto em 1957. Depois de uma vida de conquistas, o cientista foi póstumamente premiado com o Prêmio Lenin por conta de suas contribuições para a área de circulação artificial de sangue. Contribuições essas moldadas por seus entendimentos de suporte artificial à vida, adquiridos em vários experimentos em cachorros, sendo vários deles bem documentados. Mesmo com seus feitos chocantes, Brukhonenko foi rapidamente admirado pela comunidade internacional. Depois de uma exibição em Londres no ano de 1942, o seu vídeo de 1940 foi mostrado para uma audiência de cientistas nos Estados Unidos no ano seguinte. Um artigo da época da revista Time descreveu a cena com a seguinte frase: cerca de 1.000 cientistas dos Estados Unidos em Manhattan viram na última semana animais mortos retornarem de volta à vida. A premissa era chocante e lembrava muito o filme Frankenstein, lançado cerca de 10 anos antes por James Whale. Ou seja, muitos ainda tinham no imaginário alguns flertes com o controle da mortalidade. Falemos mais do conteúdo do vídeo agora. O início começa com um breve preâmbulo do cientista britânico J.B.S. Haldane,
um fundador do neodarwinismo e responsável pela teoria da evolução da sopa primordial. O cientista afirma ter presenciado os experimentos em primeira mão na União Soviética. Depois, uma curta animação explica como o autojetor funciona ao preencher o coração e os pulmões de um animal morto. Tudo isso antes de um pesquisador fazer uma demonstração. Uma cabeça de cachorro, então, é mostrada sobre a mesa, separada do corpo. Depois, é mostrada a ação já em meio ao experimento. Os cientistas aplicam ácido cítrico no animal reanimado, que se contorce e reage ao estímulo. O cão lambe o próprio nariz e pisca várias vezes quando o ácido é depositado próximo à sua boca, como se estivesse desconfortável. Os cientistas supostamente mostram que o cão consegue ouvir ao bater em um martelo numa mesa mais próxima e mais ao longe. As orelhas do animal se mexem e a cabeça parece se voltar para a fonte do barulho. Depois, o vídeo passa para as tentativas de reanimação de organismos inteiros. Um cão aparentemente morto é mostrado deitado numa cama. Um autojetor é ligado e líquidos passam a ser bombeados em elaborados tubos e recipientes de vidro. Um monitor de batimentos cardíacos mostra um sinal que aumenta gradativamente conforme a máquina eleva a sua potência. De repente, surge movimento. O cachorro mexe a sua cabeça e os seus sinais vitais voltam. A respiração gradualmente aparece. Os cientistas cutucam os olhos do bicho, o que faz com que ele pisque para proteger os globos oculares. Alguns dias depois, o mesmo cachorro é mostrado andando e interagindo com os cientistas. Ele ofega, abana o rabo e come guloseimas. O cachorro parece estar bem, vivo e saudável. O vídeo diz que após 2 semanas, o cachorro está completamente normal, como se nunca tivesse morrido. O cão pôde viver por anos após o experimento, além de crescer, engordar e até ter filhos. Obviamente, a comunidade científica ficou extremamente atônita com o trabalho de Brukhonenko. A revista Time informou que a audiência considerou que o trabalho fosse capaz de tornar possível várias antigas impossibilidades biológicas. O periódico até informou que as crianças em idade escolar da União Soviética são constantemente confrontadas com posters que colocam a ciência como a resposta para todos os problemas do mundo. Algumas aspas envolviam a ciência russa ser um empreendimento vasto e dirigido centralmente, com nenhuma fronteira científica sendo negligenciada. Diziam que os cientistas soviéticos eram muito bem pagos, recebiam privilégios especiais de férias e eram recompensados com prêmios de até 200 mil rublos por trabalhos de renome. A CIA estimava que o salário médio anual de um trabalhador na União Soviética era de 4.940 rublos em 1943. Ao reconhecer a apresentação, o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw refletiu: "Sinto-me até tentado a ter a minha própria cabeça cortada para poder continuar a ditar peças e livros sem ser incomodado por doenças, sem ter de me vestir e despir, sem ter de comer, sem ter de fazer mais nada senão produzir obras-primas da arte dramática e literatura." Porém, é claro que o vídeo fez surgir controvérsias. O Jornal da Associação Médica Canadense julgou o filme como sendo bem fotografado e arranjado, mas inapropriado para o público em geral. A autenticidade das imagens também foi debatida por espectadores nos anos seguintes. O historiador Charles Pappas sugeriu que o objetivo do vídeo era impressionar, não informar. Portanto, provavelmente uma recriação apesar de não contar mentiras. Outras personalidades disseram que matérias como as da revista Time pareciam um trabalho de assessoria da própria União Soviética a fim de exaltar a ciência vermelha. A revista científica britânica Nature deu uma certa credibilidade ao experimento e citou um relatório de uma década antes que falava sobre o trabalho antecessor de Brukhonenko, que o guiou até os experimentos mais macabros seguintes. O trecho diz que o russo removeu a cabeça de um cachorro
e a conectou ao aparelho chamado autojetor para fazer uma circulação artificial de sangue. Como resultado, a cabeça sobreviveu por 6 meses e reagia a todos os estímulos. A Nature ainda cita que, anos depois, Brukhonenko conseguiu ressuscitar um animal inteiro. As pesquisas russas continuaram por esse rumo por um tempo. Na década de 50, por exemplo, Vladimir Demikov foi responsável por bizarrices. O transplantologista fez 23 cirurgias em cães até a revista Life descobrir que, em um dos seus experimentos, um cachorro russo de 2 cabeças foi produzido. Na ocasião, Brodiaga, um pastor alemão, conseguiu suportar a adição da cabeça de Shavka, um outro cachorro menor. Ambas as cabeças enxergavam, cheiravam e engoliam. Porém, a cabeça de Shavka não estava conectada ao abdômen de Brodiaga. Por isso, tudo que ela consumia simplesmente caía no chão. O sucesso de Demikov com cirurgias experimentais em artérias coronárias e transplantes de órgãos construiu seu legado como um dos pioneiros da medicina moderna. Além disso, seus experimentos mostram o quanto os limites dos cientistas há um século eram bem diferentes. O pico absurdo da ciência do começo do século XX excedeu os limites do nosso entendimento e inevitavelmente mostrou não só o nosso melhor, mas também o nosso pior. Foi nesse momento que primeiro nos entretemos e imaginamos com a possibilidade de exploração interplanetária. Também conquistamos a natureza através de avanços medicinais e, ao mesmo tempo, passamos a produzir toneladas de bebidas e alimentos que nos matam aos poucos. Infelizmente, também nesse período aconteceram coisas horríveis em nome da ciência, como estudos de eugenia e esterilizações em escala industrial. Havia testes propositais de doenças em doentes e pessoas sem consentimento, além do desenvolvimento de bombas que conseguem transformar cidades inteiras em pó. Num artigo extraordinariamente específico sobre as problemáticas cabeças presentes na ciência e na ficção soviéticas iniciais, o historiador russo Nikolai Krementsov avaliou que o fascínio derivava das ansiedades sobre a morte, o renascimento e a sobrevivência na Rússia pós-revolucionária. Krementsov considerou que o interesse se desenvolveu a partir da investigação científica do século XIX, mas foi reformulado pela crença inspirada na Revolução de que tudo era agora possível e que os cidadãos soviéticos recém-nascidos podiam agora controlar o seu próprio destino. O trabalho de Brukhonenko não só capturou a atenção do público, mas foi recompensado com grandes somas de patrocinadores estatais, até que a sua investigação estagnou ao operar em cadáveres humanos. O seu vídeo de 10 minutos proporcionou não somente uma janela para o estreito campo de trabalho, mas também uma visão mais profunda do sentimento da época, que a vida e a morte eram controláveis através das pesquisas desenfreadas da ciência. A visão era mais comum do que imaginamos na época. Outro cientista que tentou fazer coisas parecidas foi Robert Cornish. Há mais de 70 anos, por pouco esse homem não conduziu um experimento que consistia em simplesmente trazer de volta do mundo dos mortos um preso executado na câmara de gás. Hoje em dia, parece uma maluquice, mas na época, as pessoas não tinham tanta certeza sobre as possibilidades de se reverter a morte clínica. Os experimentos de Brukhonenko demonstram muito bem essa falta de certeza. Além disso, Robert ainda não tinha um bom conhecimento e bom senso sobre as restrições éticas relacionadas aos seus estudos. No meio da década de 30, Cornish fazia algo extremamente semelhante aos seus colegas russos. Tentava ressuscitar cães. Bom, segundo ele mesmo, obteve êxito na missão em 2 ocasiões. Os procedimentos eram horríveis. Robert sufocava os animais até que morressem por asfixia e depois colocava-os numa engenhoca parecida com uma gangorra. Ali, o cientista balançava o corpo dos cachorros vigorosamente, a fim de supostamente conceder circulação sanguínea. Muito bem.
Os 2 casos de sucesso nunca foram realmente verificados, mas Cornish jurava que haviam dado certo. Não satisfeito, o cientista resolveu testar com humanos. O mais impressionante é que ele encontrou um voluntário para essa loucura. Acredita? Thomas McMonagall foi quem se apresentou para o experimento. O homem foi condenado a morrer na câmara de gás e aguardava sua execução na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Como ia falecer de qualquer forma, resolveu participar. Thomas tinha sido condenado por sequestro e assassinato e concordou com o experimento. Além disso, deixou que arrancassem um olho seu para ajudar alguém cego caso Cornish não o ressuscitasse. Para realizar uma missão tão maluca quanto ressuscitar um homem condenado e executado, Cornish precisava de um certo tipo de licença. Para isso, tentou uma liberação através de uma petição ao Departamento Prisional do Estado. Na petição, explicava exatamente o que faria, como faria e o que desejava com a experiência. Claro que as negociações entre as partes não ocorreram bem. Um indivíduo chamado Clinton Duffy, o diretor da prisão estadual de San Quentin, interferiu na história. Para Duffy, existiam muitos e claros problemas na situação. Além disso, disse que por questões de segurança seria necessário aguardar no mínimo meia hora antes de remover o corpo de Thomas da câmara de gás. O medo do diretor provavelmente envolvia o condenado não morrer e fugir quando fosse tirado da câmara. O cientista, no entanto, não se rendeu aos percalços encontrados pelo caminho. Cornish queria muito provar que havia descoberto um jeito de ressuscitar animais e, consequentemente, humanos. A contraproposta dada pelo americano foi a seguinte: Robert prometeu recriar as mesmas condições da câmara de gás da prisão em seu laboratório. Porém, faria testes com animais e mostraria que o mesmo poderia ser feito com seres humanos. Clinton Duffy não quis saber de muita conversa. O experimento foi negado várias vezes até que Thomas fosse executado. A oportunidade de tentar ressuscitar o condenado, então, foi perdida. As alegações sempre envolviam a possível falta de segurança que um experimento como esse poderia causar. Porém, algumas teorias sobre outros motivos surgiram. Um deles dizia a respeito de um enorme problemático dilema legal que surgiria. Se Thomas fosse executado e ressuscitado, teria cumprido sua pena? Afinal, ele havia morrido por conta dos seus crimes e, portanto, quitado as suas dívidas com a lei. Isso implicaria na libertação de Thomas, já que pagou pelos seus erros diante do Estado. Contudo, as autoridades não tinham qualquer interesse em um caso como esse. Por isso, não autorizou a experiência. Bem, as ressurreições de cachorros de Cornish nunca foram comprovadas. Já os vídeos dos experimentos de Brukhonenko são muito suspeitos. A maioria vai dizer que são forjados e que nunca tais bizarrices aconteceram. Um bom argumento para isso é nada parecido ter acontecido até hoje. Não sabemos ressuscitar cadáveres com a tecnologia de hoje, o que torna extremamente difícil que isso tenha sido possível há um século atrás. Se a União Soviética conseguiu realmente o feito, por que não há mais notícias sobre ressurreições atualmente? Será que a fórmula foi perdida junto com a morte do cientista? Bem, a questão segue em aberto. A morte continua sendo uma questão difícil para a humanidade. Não sabemos como superá-la por meios científicos e, aparentemente, nunca saberemos. No entanto, com certeza diversas pessoas dariam tudo para conseguir trazer alguém de volta ou até mesmo se ressuscitar. O problema é que os problemas éticos em situações como essas são inúmeros. É certo ressuscitar alguém que não pediu? Podemos fazer experimentos com a morte de outros? Como seria a moral de uma vida que não possui o medo de terminar? Essas são as perguntas que cercam a nossa cabeça quando pensamos muito sobre a ciência a ser capaz de reviver pessoas após a morte. É um assunto bastante polêmico. Mas e se for verdade?